Paulo está falando sobre a vinda do Senhor Jesus e sobre a manifestação do anticristo. Paulo, o que dá a entender nas palavras de Paulo no começo do capítulo 2 é que surgiram algumas pessoas no cenário religioso que estavam escrevendo epístolas, cartas ou enviando mensagens em nome dos apóstolos, dizendo que o dia do Senhor já estava ali para acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, que o dia do Senhor já estava perto. E de fato essa era a pregação dos apóstolos. Os apóstolos de fato pregavam que a vinda de Cristo era iminente. Mas só que essa carta, querido, ela foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. Ou seja, aproximadamente 20 a 25 anos depois da morte de Jesus. A pregação do arrebatamento, da volta de Cristo, era a principal mensagem da igreja. Mas a vinda de Cristo estava tardando, estava demorando. Porém, a mensagem continuava. Só que nesse período, os apóstolos começaram a ter revelações do Espírito Santo. A vinda de Cristo era iminente, a vinda de Cristo poderia acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. E algumas pessoas de mente maliciosa surgiram no meio da igreja, de fato pregando que o arrebatamento poderia acontecer em qualquer momento e impondo às pessoas uma doutrina de medo, para tornar os cristãos seguidores deles. Eles impunham o medo, a doutrina do arrebatamento e o medo, para dominar aquelas pessoas, para tornar aquelas pessoas seguidores de si. Era isso que estava acontecendo dentro daquela igreja. Pessoas querendo criar grupos, pessoas querendo criar facções dentro da igreja. E tentando atrair os discípulos para si, tornar os discípulos seus seguidores, aglomerar o maior número de pessoas em sua volta. E então esse grupo surgiu pregando esse tipo de mensagem, esse tipo de doutrina. Olha, Jesus está voltando e impondo aí regras, doutrinas e coisas, impondo medo, e as pessoas se tornando seguidores deles. E o apóstolo Paulo toma o conhecimento disso que está acontecendo. Paulo toma o conhecimento disso que está acontecendo e Paulo escreve uma carta aos Tessalonicenses, que eles não devem de maneira alguma se perturbarem, no verso 2. Quer seja por espírito, quer seja por palavra, quer seja por epístola, como se viesse de nós, os apóstolos, Paulo diz. Então, ou seja, o povo estava perturbado com aquele tipo de pressão que estavam dando em cima deles sobre a volta de Cristo. O povo estava sendo oprimido e perturbado com aquele tipo de pressão que estavam colocando em cima deles em relação à vinda iminente do Senhor. Iminente é uma coisa que pode acontecer a qualquer instante. Então a doutrina que era para trazer paz, consolo, conforto, alegria, tranquilidade, estava trazendo opressão, estava trazendo perturbação para a igreja, porque estava sendo pregado da forma errada, com propósitos errados, com objetivos errados. Então Paulo, ele escreve para os irmãos que eles devem ter cuidado. Devem ter cuidado, porque algumas pessoas estão querendo enganar os discípulos, como se o dia do Senhor já estivesse perto, e querendo talvez explorar os discípulos de alguma maneira, financeira, não sei, mas querendo explorar os discípulos de alguma maneira. Então Paulo, por isso ele diz no verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, Cristo não voltará para arrebatar a igreja. Cristo não voltará para resgatar a igreja sem que antes venha a apostasia. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês não fiquem perturbados com esses camaradas que surgiram aí, oprimindo vocês com essa pregação do arrebatamento, da vinda de Cristo,
Porque a mensagem da vinda de Cristo não é para oprimir ninguém, não é para pressionar ninguém, não é para perturbar ninguém, pelo contrário, é para trazer paz, consolo, conforto, esperança para a igreja. Então, para que ninguém engane vocês com essa pregação, que é verdadeira a vinda de Cristo, mas estão distorcendo esse sentido dessa pregação, e para que ninguém engane vocês, eu não quero que se mova da mente de vocês, Paulo diz no verso 2, eu não quero que se mova da mente de vocês essa esperança, mas também não quero que vocês fiquem perturbados, como se nós, um dos apóstolos, tivesse falado alguma coisa, ou escrito alguma coisa do que eles estão dizendo que nós falamos ou escrevemos. Então, para que vocês não sejam enganados, Paulo diz, eu vou dar mais 2 sinais que precedem a vinda de Cristo, para que mediante esses sinais, aí sim, aí vocês vão saber que a vinda de Cristo realmente está próxima. Então Paulo dá aqui mais 2 sinais. Jesus falou de guerra, rumores de guerra, peste, fomes, terremotos, tsunamis, desastres naturais, perseguição contra a igreja. E o povo já estava vendo tudo aquilo aconteceu que Jesus falou. Estava vendo já a perseguição contra a igreja. E a perseguição estava ainda por aumentar. Nós estamos aqui por volta do ano 50 depois de Cristo. 55. Então Paulo ele chega e dá mais 2 sinais. Olha, para vocês não ficarem perturbados com esse assunto sobre a vinda de Cristo, para vocês ficarem tranquilos, para esses camaradas não enganar vocês, eu quero dizer aqui no verso 3. Então vocês, prestem atenção em mais 2 sinais que eu vou dar, Paulo está dizendo. Cristo não virá, o arrebatamento da igreja não acontecerá, a vinda de Cristo não acontecerá, sem que primeiro aconteça a apostasia. E o que é apostasia? Apostasia, os apóstatas, são aqueles que abandonam a fé na verdade. São pessoas que estiveram na verdade, que conheceram a verdade, que tiveram a revelação da verdade, mas agora não estão mais seguindo a verdade. Agora estão seguindo outras doutrinas que não são a verdade, ou então voltaram para o mundo. Esses são os apóstatas. Nós temos o exemplo de 2 apóstatas, pelo menos, vários apóstatas naquela época, mas pelo menos 2. Foram 2 irmãos que Paulo cita o nome deles, e Paulo diz que eles começaram a pregar dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, e perverteram a fé de alguns. Então surgiu também esse tipo de heresia e causou uma apostasia. Porque no momento que foi pregado que o arrebatamento já tinha acontecido, então se o arrebatamento aconteceu, então também a ressurreição dos... Aliás, se foi pregado que a ressurreição dos mortos aconteceu, então o arrebatamento também aconteceu, então também não há mais esperança. Porque depois do arrebatamento não haverá mais esperança. E também a gente pode entrar um pouco nesse assunto hoje, mas pode continuar amanhã ou no outro dia. Então o que ele diz? Que primeiro deve acontecer a apostasia. E nós sabemos, o que é apostasia que eu estou dizendo para você é quando alguém abandona a fé no verdadeiro evangelho. Ou ele volta para as heresias, ou ele volta para o mundo. Ou então ele cria heresias, introduz dentro da sã doutrina. Eu não estou querendo dizer aqui, irmão, que todo equívoco teológico é uma heresia, de maneira alguma. Por exemplo, tem pessoas que eu amo, que eu tenho um carinho por eles, sei que são homens de Deus, pessoas que pregam a verdade, mas que tem alguns equívocos teológicos. E eu não vou dizer que ele é um herege. Não é um herege por isso. São equívocos teológicos que precisam ser revistos. Como eu já me equivoquei várias vezes teologicamente e fui rever os assuntos e vi que eu estava equivocado. Me equivoquei sobre a questão do assunto do casamento, do divórcio. Quando eu dizia que a pessoa podia divorciar e casar com outra pessoa. Me equivoquei teologicamente no assunto do dízimo, quando eu dizia que o dízimo é obrigatório, que o devorador realmente era um demônio, que não desse o dízimo estava debaixo de maldição. Então foram equívocos teológicos da minha parte e foram corrigidos. Agora, então agora eram equívocos teológicos terríveis, porque oprimiam as pessoas, né? Chegavam a ser de fato heresias perturbadoras. E outro equívoco teológico da questão do divórcio, segundo casamento, que eu acabei pregando erradamente, dizendo que Deus aceitava um segundo casamento, desde que a pessoa se divorciasse, trouxesse o cartão de divórcio. Então, teologicamente, eu tive esse equívoco, preguei isso, e isso era uma heresia louca, porque acabou induzindo pessoas aí para o pecado do segundo casamento. Então, tem
equívocos teológicos não chegam a ser heresia, mas tem equívocos teológicos que chegam a ser heresia destruidora e tem que ser corrigido a tempo. Então não estou querendo aqui dizer que todas as pessoas que estão equivocadas teologicamente em determinado assunto são hereges, de maneira alguma. Eu não quero que os irmãos entendam isso. Mas o texto está falando de um sinal. O texto está falando de que aconteceria uma apostasia. Agora entenda uma coisa, sem que Cristo não voltará, não arrebatará a igreja, segundo Tessalonicenses 2, verso 3, sem que antes aconteça a apostasia. Primeiro tinha que acontecer a apostasia para que Cristo viesse resgatar a igreja. Cristo não podia vir resgatar a igreja sem que antes acontecesse a apostasia. Queridos, e quando Paulo fala disso, é interessante olhar, observar por quê? Porque em todas as épocas houveram apostasia. Em todas as épocas houve os apóstatas. No próprio tempo de Paulo, como eu falei, houveram 2 irmãos que apostataram da fé. E houveram muitos outros que apostataram da fé. E foram agora seguir doutrinas equivocadas, ou voltaram para a antiga religião herege, ou então voltaram para o mundo. No tempo dos apóstolos aconteceu isso. Mas quando Paulo fala que antes da volta de Cristo aconteceria uma apostasia, Paulo está falando, irmão, da apostasia, da grande apostasia, da mega, da hiper apostasia, que envolveria quase toda a igreja. É isso que Paulo está falando. Como quando Jesus fala em Mateus 24, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Então ele está falando, naquela época houve falsos profetas? Houve, mas Jesus falou que surgiriam muitos falsos profetas, ou seja, quase todos que seriam profetas seriam falsos profetas. Então quando ele dá um sinal desse tipo, ele está falando que seriam muitos realmente. Então Paulo está falando de uma apostasia, irmão, que realmente seria uma apostasia assustadora, de uma apostasia de algo grande, de algo que teria força, muita força. Que essa apostasia ela começou a acontecer no final do século XX e tem se estendido agora até esse tempo do século XXI. Nós já estamos aqui no ano 2016 e essa apostasia desse tempo, dessa geração, desse século, ela tem apenas cada vez mais aumentado. Ela tem, a apostasia dessa geração, meu irmão, desse século, ela tem crescido cada dia mais que se passa. Todo dia que você liga a televisão, a rádio, que você procura conhecer mais dessas igrejas que se diz ser a igreja de Cristo, meu irmão, aqui você descobre novas heresias, mais apostasia. Você vê cada vez mais o povo deixando de seguir a verdade para seguir o engano, para seguir o erro. Foi o que Paulo disse, né? Em 1 Timóteo, no capítulo 4. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então Paulo fala que haveria essa apostasia por conta dos espíritos enganadores, da doutrina de demônios, né? Ou seja, doutrina de demônio o quê? Doutrina o quê? Aquilo que ensina. Doutrina de demônio, ou seja, os espíritos imundos estariam por trás de alguns ensinamentos. Isso causaria uma apostasia. No último tempo, Paulo diz. 2 Timóteo também, no capítulo 4, Paulo ainda diz para Timóteo no verso 3, que virá um tempo em que as pessoas não suportarão mais. Aqui ele aponta para o futuro, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo coceira, comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres, aqueles que ensinam, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Então Paulo mais uma vez aponta para o tempo do fim. Como também diz em 1 Timóteo 4, que nos últimos tempos, o Espírito expressamente diz nos últimos tempos, e aponta para o final, certo? E também em 2 Timóteo 4, ele também diz que virá um tempo, ele aponta também para o final, virá um tempo também que as pessoas não sofrerão mais, não querem mais suportar, praticar, viver essa doutrina, vão querer praticar algo mais simples, mais fácil, porque surgirão falsos mestres que introduzirão doutrinas que de acordo com a cobiça das pessoas. Então eles não vão mais querer dar ouvido à verdade, vão se voltar a essas fábulas. Fábula quer dizer mito, lenda, ficção. Se voltarão a essas fábulas e não quererão mais dar ouvidos à verdade. Então Paulo fala disso. Então isso tudo aponta para o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Paulo exatamente já falou para Timóteo
baseado na revelação que ele teve do Espírito Santo, que quando ele disse para os Tessalonicenses que antes da volta de Cristo haveria uma apostasia, e viria venha a apostasia, ou seja, diferente de todas as apostasias que já houveram na história, uma apostasia. A apostasia quer dizer uma grande apostasia, uma mega apostasia, uma apostasia onde quase todos abandonariam o caminho da verdade. E hoje nós olharmos, irmãos, hoje nós vamos ver igrejas, irmãos, centenárias, igrejas de 100 anos, de 150 anos, de 170 anos aqui no Brasil, que começaram uma carreira excelente, maravilhosa dentro das Escrituras, que hoje, meu irmão, elas estão umas já se distanciaram para muito longe, outras estão se distanciando de uma forma totalmente notória, visível, como estão se distanciando do Santo Evangelho, ou seja, da verdadeira doutrina, estão apostatando de uma forma grosseira, que dá para ver a olho nu, é algo perceptível, é nítido, a apostasia da maioria das igrejas hoje. Então realmente é algo assustador. Então Paulo diz que essa seria uma grande apostasia, a apostasia. Então isso é algo, meu irmão, que realmente é o que está se cumprindo nessa geração. E outra coisa que ele diz também, isso é um sinal. Cristo não viria sem que antes acontecesse essa apostasia. Só que essa apostasia que Paulo falou, eu acredito até que os irmãos, quando começaram a ver a apostasia naquele tempo, já acharam que realmente era o sinal. Porém não era, porque se fosse o arrebatamento tinha acontecido, não é isso? E não aconteceu. Mas quando começou a ver a apostasia naquele tempo, eles já acharam que era esse sinal que Paulo tinha dito que ia acontecer. Mas agora Paulo ele dá um outro sinal. Ele diz que a igreja não vai ser arrebatada sem que primeiro aconteça a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós sabemos, irmãos, que outro detalhe também importante, que agora Paulo está dizendo que um outro sinal é que ia surgir o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que nós chamamos de o anticristo, ou o antimessias, aquele que vai contra Cristo, se opõe a Cristo, que tenta assumir o lugar de Cristo, que tenta tomar o lugar de Cristo, tenta se transfigurar na imagem de Cristo. Então Paulo fala sobre este homem, este personagem. Ele se refere a um homem, a um ser. Mas o apóstolo João falou sobre vários anticristos. Ele diz lá em 1 João, capítulo 2, no verso 18, ele diz: filhinho, é já a última hora. Como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, João também achou que aquela era a última hora, porque ele estava vendo que muitos estavam se fazendo anticristo. Mas ele mesmo diz aqui, vocês ouviram que vem o anticristo. Então, de fato, viriam muitos anticristos, mas também haveria o anticristo, que esse é o que Paulo se refere e o que João se refere também. Então, João acreditou que estavam vivendo a última hora, por causa dos muitos anticristos que estavam se manifestando. Mas havia uma revelação de muitos anticristos, sim, mas havia uma revelação falando de um anticristo. Um anticristo. Depois dos muitos anticristos, surgiria o anticristo. O anticristo. O principal, o maior. Aquele que as escrituras dizem em Apocalipse capítulo 13, aquele que se levantaria do meio dentre 7 reis. Ele já teria reinado como os 7 reis, agora seria ele o 8º rei, procedendo dos 7. Esse seria o anticristo. Está em Apocalipse capítulo 13. E ele teria poder sobre todas as nações, tribos, povos e línguas, inclusive para fazer guerra aos santos e vencê-los. Como também disse o profeta Daniel, e como também disse o apóstolo João, Apocalipse capítulo 13, que ele faria guerra aos santos e venceria. Então, ele está dizendo aqui que antes do arrebatamento, primeiro deve se manifestar a apostasia,
e também o anticristo. O anticristo. Então a igreja ficou ligada nesses sinais. E Paulo diz mais, preste bem atenção. A igreja ficou esperando agora esses dois sinais. Não, então tudo bem, agora ninguém vai enganar mais a gente, que nós temos mais dois sinais novos para observar. Primeiro, a apostasia. Sim, tudo bem, vamos estar de olho nas guerras, nos rumores de guerra, nas fomes, peste, praga, terremoto, isso não. Mas vamos também estar de olho na apostasia e na manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, do anticristo. Vamos estar de olho agora nisso. E como é que nós vamos saber? Vamos conhecer o anticristo. Paulo diz, ele se opõe, verso 4, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, ele está falando aqui, querido, que a igreja só vai ser tirada depois da manifestação do anticristo. Então, é um equívoco teológico dizer que a igreja vai ser tirada antes da manifestação do anticristo. É um equívoco, é um equívoco. Pastor, e o que é que o anticristo... Sim, o texto é claro, não é? O texto é claro. De maneira alguma Cristo voltará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o anticristo, o homem do pecado, filho da perdição. Então, meu irmão, se o texto está dizendo que a igreja só vai subir depois da manifestação do anticristo, então é um sinal a manifestação do anticristo. Ah, mas porque a igreja não vai passar por uma tribulação? A igreja vai passar por uma tribulação. Agora, eu estou falando de uma grande tribulação. A grande tribulação, como a gente já falou. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, fala de uma grande tribulação que viria contra o povo judeu, que seria, para se cumprir as profecias, seria um tempo de ira contra esse povo, certo? Está em Lucas, capítulo 21, vamos ver aqui, deixa eu pegar, vamos ver aqui essa tribulação. Lucas, capítulo 21, ele diz: mas quando vi Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegada a sua desolação. E os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, que estiverem no meio da cidade, que saiam. Os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Que ele está falando da grande tribulação. Que está lá em Mateus 24, também, do 15 ao 18, e Marcos 13, do 14 ao 23. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas que criaram naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Sobre este povo, o povo judeu. Então cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Ele se refere ao povo judeu. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então essa grande tribulação que ele se refere aqui, que lá em Mateus e Marcos ele acrescenta, né? Que será uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Enfim, então ele fala isso. Então essa grande tribulação de Marcos 13, do 14 ao 23, de Mateus 24, do 15 ao 18, de Lucas 21, do 20 ao 24, essa grande tribulação que ele se refere, irmãos, é muito claro. Ele se refere ao povo judeu, ele está dizendo, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Para quê? Para que se cumpra as coisas que estão escritas. Eu não olho, eu não estudo as escrituras com visão denominacional. Eu já passei a minha vida inteira fazendo isso, hoje eu não faço mais. Hoje eu estudo as escrituras, busco conhecimento das escrituras, olhando com a visão, buscando o entendimento da verdade. Eu fico gemendo diante de Deus, Senhor, eu quero a verdade, eu só quero isso, só a verdade, Senhor. Somente ela, só ela. Se for para desfazer uma coisa que eu já preguei, me revela a verdade, eu só quero ela, não tem problema, eu quero a verdade. Então o texto é claro, dizendo que essa grande tribulação seria para o povo judeu. Será um tempo de ira sobre esse povo, de grande aflição na terra. Então isso, se a grande tribulação que estão falando é baseado nesse texto, então essa grande tribulação já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Quando Jerusalém foi cercada, Jesus se referia a esse tempo, do verso 20 e 21, ele se refere a esse tempo. Quando vire Jerusalém cercada, saber que está chegada a sua desolação. Para se cumprir o que ele disse no começo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No verso número 6, certo? De Lucas 21.
Então ele diz que Jerusalém seria cercada. Então, olha o detalhe. A carta que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses é no ano 50 ou 55 depois de Cristo. Os irmãos agora estão entendendo. Opa, peraí. Paulo está dizendo que vai se manifestar a apostasia e também vai se manifestar o anticristo. Como é que nós vamos conhecer o anticristo, Paulo? Ele vai se assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, e vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Pronto. Paulo escreveu isso no ano 55. No ano 50, 55, depois de Cristo. E o templo estava de pé nesse tempo. Então os judeus, os irmãos agora estão olhando. Opa, a apostasia já está acontecendo. Eles viram a apostasia lá e dizem, pronto, essa aqui é a apostasia que Paulo falou. Agora vamos olhar para o templo. Vamos olhar para o templo que vai vir um anticristo aí, esse político aí vai sentar lá como Deus, querendo parecer Deus, vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Então os judeus, os crentes, os irmãos estavam esperando, a igreja estava esperando. A igreja estava esperando esse anticristo se manifestar e sentar lá no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas, no ano 64, o apóstolo Paulo morre. No mesmo ano 64, Nero põe fogo em Roma. Põe fogo em Roma. Depois Nero fica louco. Aí vem uma grande... Coloca a culpa nos cristãos. Aí vem o que Jesus falou, também lá em Mateus 24, Lucas 21. Agora vem a tribulação, primeira perseguição contra a igreja, porque Nero colocou a culpa... Ele colocou fogo num bairro de Roma, só para você ver como o cara era doido. Ele colocou fogo num bairro de Roma, ficou lá tangendo a harpa dele e olhando um bairro pegando fogo para poder compor um poema. Ele tocou fogo num bairro para compor um poema. Mas como o fogo se alastrou e destruiu 10 dos 14 bairros, então Nero foi e jogou culpa nos cristãos. Agora o Império Romano, irmãos, o povo romano estão revoltados contra os cristãos. Por quê? Porque a culpa foi dos cristãos, de acordo com Nero. Porque morreram crianças, morreram idosos, morreram mulheres, morreram pessoas naqueles incêndios. Então agora vamos perseguir os cristãos. E agora vem uma grande perseguição contra os cristãos. Só que algum tempo depois, Nero morre. Assume o governo Vespasiano. Vespasiano, ele desencadeia uma grande perseguição contra os judeus. Inaugura ali o Coliseu. Quando inaugura o Coliseu, eles matam mais de 10 mil cristãos ali na arena do Coliseu. Os cristãos morrendo ali era o espetáculo, né? O grande espetáculo, os cristãos sendo devorados por feras, por cachorros, por touros, por leões, e pisoteados pelos touros, depois decapitados ou mortos ao fio da espada, mordidos, eles eram cobertos com pele de ovelha, mordidos pelos cachorros, depois eles eram decapitados ou mortos ao fio da espada. Enfim, aí vem essa perseguição. Só que antes Nero já tinha matado muitos deles, crucificado, tinham amarrado eles em postes e tocado fogo neles vivos, para iluminar tanto o jardim de Nero como as ruas de Roma. Aí vem essa perseguição. Então Jesus disse que viria essa tribulação para a igreja. A igreja está sendo perseguida brutalmente, violentamente. Mais de 10 mil cristãos morrem numa festa de 100 dias que Vespasiano dá ali para inaugurar o Coliseu. Aí chega o ano 70, com toda a perseguição está acontecendo, apostasia, muitos irmãos apostatando porque não querem morrer, não querem ir para a fogueira, e os irmãos, os crentes vendo ali, opa, a apostasia está aí, né? Outros morrendo, mas outros apostatando, outros se curvando diante da adoração ao imperador, outros se curvando diante de outras imagens, com medo de morrer. A apostasia está ali. Agora eles ficam esperando o quê? O anticristo se levantar como Deus, se assentar no templo de Deus, porque até agora isso não aconteceu. Aí de repente no ano 70 chega o futuro imperador, o general Tito. General Tito, ele chega em Jerusalém por causa de uma rebelião que houve. Jerusalém está ainda debaixo do jugo de Roma. Então o general Tito soube de uma grande, o império soube de uma grande revolução que está havendo lá em Jerusalém, e envia o general Tito com tropas. Eles cercam a cidade por 3 meses, algumas pessoas morrem de fome.
soldados ficam fracos, sem comer, sem ter quase água para beber. As mulheres começam a cozinhar seus filhos, pessoas começam a comer carne de jumento, os animais tudo tem lá e começam a comer. Os soldados estão fracos, se despreparados para a guerra. Quando o cerco de 3 meses, quando eles veem que o povo já está debilitado, então o general Tito vem, dá ordem, eles entram dentro da cidade, tomam a cidade. Tomam a cidade, matam mulheres e crianças, morre muita gente nesse tempo. Muitos historiadores dizem que foi um tempo de maior aflição, maior ainda do que os 6 milhões de judeus que foram dizimados pelo Hitler. Foi um tempo de grande aflição, de grande angústia. Então, o general Tito mata aquele povo, mas ele quer o ouro que está no templo. Ele diz, olha, eu quero aquele ouro que está no templo ali. Ele diz, olha, então, tinha uma ideia, vamos encher o templo de cadáver, de combustível, de madeira, de tudo, vamos tocar fogo. Aí o ouro derrete, a gente vai e pega o ouro do meio da cinza. General Tito, tudo bem, pode fazer desse jeito, volta para Roma, enquanto os seus soldados e autoridades ficam ali fazendo esse trabalho. Tocam fogo. De fato, o templo pega fogo, encheram de cadáver de gente, até o teto. Madeira e tudo mais. Tocam fogo, o ouro de fato derrete. E ali, mas acontece o inesperado. O ouro, ao invés de se unir à cinza, ele derrete e vai para debaixo dos alicerces do templo. O general Tito é informado que o plano deu errado para tirar o ouro, porque o ouro derreteu de fato, mas desceu para debaixo do alicerce. Então o general Tito dá ordem que eu quero esse ouro. Então derrubem o templo e tirem o meu ouro. Então ali, por isso, eles tiram todas as pedras do templo. E não sobra uma pedra sobre pedra. Por quê? Porque o ouro ficou embaixo do alicerce. Então, como ficou embaixo do alicerce da fundação, teve que tirar todas as pedras para poder extrair aquele ouro. Então houve essa grande tribulação também para o povo judeu, que é isso que eles estão se referindo aqui, muito claramente. Não tem, isso aqui não tem conjectura, não tem como dizer outra coisa. É o que o texto está dizendo. Essa é a grande tribulação que Jesus se referiu. Grande tribulação contra esse povo é um tempo de ira, é um tempo de vingança para se cumprir as profecias. E grande tribulação porque o povo de Israel é disperso por todas as nações, como ele diz em Lucas 21. E eles passam a maior diáspora de toda a história do povo judeu. O povo judeu nunca passou tanto tempo fora da terra deles. Passou 70 anos na Babilônia, mas voltou de novo. Agora eles passam quase 2000 anos. Então a grande tribulação, tanto aquela perseguição quanto essa dispersão do povo judeu da sua pátria, porque o povo judeu ama aquela pátria, ama a sua pátria, ama, diferente de outros países do mundo, é um povo que ama a sua pátria, porque foi Deus que lhe deu, Deus colocou ali, deu aquela terra, tem história, é um país milenar. Então para eles foi muito difícil isso. Então essa grande tribulação se cumpriu ali. Mas agora o que é que acontece? Cadê a profecia de Paulo? A profecia de Paulo não se cumpre. Os cristãos agora estão olhando, poxa vida, o templo foi derrubado, Paulo morreu, não tem mais como a gente saber. Ele disse que o anticristo ia se levantar, que a gente ia conhecer ele, porque ele ia se assentar, se levantar contra tudo que se chama Deus, ou se adora e se assentaria como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, queridos, o que é que acontece? O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo e nunca mais foi reerguido, foi levantado. Então a profecia que Paulo deu, irmão, ela precisa se cumprir, porque foi uma revelação do Espírito Santo. Então, de fato, o anticristo se levantará, como Paulo disse, e ele tem que se assentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vai ter que ser assim, vai se levantar contra tudo que se adora ou se chama Deus. Ou seja, ele não vai aceitar essas idolatrias que tem aí, essa imagem ao São Francisco, o Padre Cícero Santos Perdido. Às vezes os irmãos perguntam, pastor, por que Deus não derruba essa imagem aqui do São Francisco aqui do Canindé? Eu digo, para quê? Deus vai derrubar isso aí para ficar de testemunho contra o povo. Mas o anticristo, quando se levantar, aí sim, ele não vai aceitar nada disso. A imagem que tem que ser adorada é a dele. Como as escrituras dizem em Apocalipse 13. Vai mandar fazer uma imagem a ele, para que ele seja adorado. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ele vai se assentar como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai ser o anticristo, ele vai ser o falso Messias. E a igreja vai estar aqui nesse tempo. Ele vai perseguir a igreja.
o que ele vai fazer contra a igreja? A igreja, quando ele se levantar, Paulo está dizendo muito claramente que a igreja só vai sair daqui quando o anticristo se levantar, se manifestar. Então o que ele vai fazer com a igreja? Ele vai perseguir a igreja. Mas porque a igreja sabe que ele é o falso Messias. A igreja sabe que o Messias é Jesus, que morreu há 2000 anos, ressuscitou há 2000 anos atrás. E a igreja vai saber que ele é o falso, que ele é o anticristo, ele é o falso Messias. Então essa grande perseguição que virá no último tempo é exatamente contra a igreja. Porque as pessoas tentaram unificar o mundo, tentaram unificar a moeda, tentaram unificar as nações, tentaram unificar o comércio, nunca conseguiram. Tentaram trazer paz para o mundo, nunca conseguiram. E ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Só que ele vai conseguir isso através de engano. E blasfemando contra Deus. O povo está maravilhado. No capítulo 13, no verso 4, diz: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta que é o anticristo. Junto com os seus líderes políticos. Mas ele é o anticristo, ele é o chefe, é o líder. E dizendo, o povo vai dizer: quem é semelhante à besta, quem pode batalhar contra ela? Por causa das grandes obras que ele vai fazer. Foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Vai blasfemar por quê? Porque ele vai assumir o lugar do Messias, o lugar de Deus. E vai dizer que ele é o próprio Deus. Porque ele vai realizar feitos pela permissão de Deus, claro. Daniel diz que ele vai fazer tudo que ele quiser e vai ser próspero no que ele quiser até que o tempo da ira se complete. Então os grandes feitos que ele vai realizar, as pessoas vão achar realmente que ele de fato é a personificação de Deus, quando na verdade é a personificação de Satanás. Então no verso 7 diz que foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, e se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessária é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quando ele diz aqui está a paciência e a fé dos santos, ele está se referindo à igreja que ainda não foi arrebatada. A igreja vai ter que passar por esse momento, essa tribulação, por essa aflição. Vai ter que passar por esse momento, por essa tribulação, por essa aflição, ainda antes da volta de Cristo. E nós podemos dizer que é sim uma grande tribulação para a igreja atual. Porque hoje a igreja está sendo perseguida na China, na Coreia do Norte, no Irã, em outros países. Mas não é uma perseguição mundial ainda, não é uma grande tribulação ainda para a igreja, porque ainda não é uma perseguição ainda em todo o mundo. Porque essa perseguição no tempo do anticristo vai vir contra a igreja em todo o mundo. Porque ele vai unificar as religiões. Você vai ver que depois ele aparece no cenário de novo no capítulo 17. Uma prostituta montada sobre essa besta. Essa prostituta é a igreja apóstata, o sistema religioso herege. É a igreja ecumênica, unificada, a igreja ecumênica, as religiões juntas, que ninguém prega mais contra ninguém, ninguém rebate mais a doutrina de ninguém, cada um não, vamos se unir e tal, o que importa é a paz. Então essa prostituta, que é esse sistema religioso, essa igreja aí caída, prostituta, que trai a Deus, vai montar na besta, vai andar junto com ela, eles vão ter aliança. Então, mas nesse tempo, a igreja do Senhor vai estar aqui pregando contra isso. Então ela vai ser a única que vai ser perseguida, porque é a única que aparentemente está sendo rebelde, está sendo insubmissa ao governo daqueles que eles pensam que é o Messias. Então, meu irmão, a igreja vai estar aqui. A igreja vai passar por isso, vai sofrer isso. Nós temos que se preparar para isso, meus amados. Nós temos que nos preparar. A igreja primitiva passou por isso, sofreu isso. E a igreja do arrebatamento vai passar por isso, vai sofrer isso. Aí o texto é muito claro. Eu não estou forçando, eu estou lendo versículos. Eu não estou fazendo tipologias, forçando textos a dizer o que eles não estão dizendo. Eu não estou usando tipologias que Jesus não deixou para se usar. Eu estou apenas lendo os versículos muito claramente. Não, pastor, mas esse povo quer ser perseguido, é o povo da segunda chance. Que segunda chance, meu irmão, pelo amor de Deus? Que segunda chance?
Não vai haver segunda chance. Essa doutrina de segunda chance, meu irmão, é uma das doutrinas que tem muita força dentro das igrejas, mas não tem respaldo bíblico algum. Não tem nenhum versículo da Bíblia que apoie esse negócio de que vai haver uma segunda chance. Apocalipse 14, ele diz aqui, verso 9: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, recebeu o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá o vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta, a sua imagem, aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, e aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. E ouvi uma voz do céu que dizia: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então preste bem atenção. Nesse período, enquanto os mensageiros do anticristo vão estar dizendo, né, que tem que colocar a imagem da besta, tem que adorar a besta, não vão ser mortos que não adoram a besta e a sua imagem não recebeu o sinal, no verso 15 em diante do capítulo 13 de Apocalipse 13. Enquanto tem os mensageiros do anticristo dizendo: quem não adora a besta vai ter que ser morto, tem que colocar o sinal, que senão ninguém pode comprar nem vender se não tiver o sinal. A igreja nem vai adorar a besta e nem vai receber o sinal. E surge os mensageiros de Deus nessa hora de pregando para o contrário, pregando o povo dizendo: olha, não bote o sinal, se vocês colocar o sinal está aqui, vocês vão ser atormentados, vão beber o cálice de Deus, o vinho da ira de Deus que foi misturado, não, que foi deitado no seu cálice sem mistura, e vocês vão ser atormentados com fogo e enxofre. E aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então o texto é muito claro, mostrando que nesse tempo haverá um conflito. O mal vai estar dizendo: coloque o selo, e o povo de Deus vai estar dizendo: não coloque o selo. E por conta dessa oposição da igreja não querer colocar o selo, a igreja vai ser perseguida e morta. Por isso ele diz: bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, né? Os mortos que desde agora morrem no Senhor. Isso para quê? O que está em Apocalipse capítulo 6, ele diz aqui: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que foram mortos por amor à palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julga, nem vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, ele está falando que aqueles que estão sendo martirizados, tanto na igreja primitiva, como os que foram martirizados agora, nesses tempos passados, sim, estão clamando debaixo do altar de Deus, pedindo justiça. E ele diz aqui: não, vistam a veste branca, descanse um pouquinho mais, porque tem que se cumprir o número dos que tem que ser mortos, como vocês foram mortos. Ou seja, vocês foram assassinados, vocês foram martirizados, e tem que muitos outros também morrerem também, até que se cumpra o número. E esse número, claro, tem morrido em todas as épocas, ainda hoje tem morrido pessoas pelo nome de Jesus. Mas esse número vai se completar mesmo aqui, nessa manifestação do anticristo. Aí algumas pessoas dizem: não, pastor Adel, mas nesse tempo o Espírito Santo vai ser tirado com a igreja, e então eles vão ter uma segunda chance, eles vão ter que morrer pelo nome de Jesus para poder ser salvo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: se o Espírito Santo foi tirado com a igreja, como é que eles vão poder se converter se o homem se converte pela operação direta do Espírito Santo, mediante a exposição do verdadeiro evangelho? Se o Espírito Santo não estiver mais aqui, não haverá mais verdadeiro evangelho sendo pregado. Porque ninguém pode discernir a palavra de Deus se não for pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo foi tirado com a igreja, as pessoas não têm como se converter. E ele vai ser tirado com a igreja, não tem como as pessoas se converter. Segundo, você diz: não, mas se eles morrerem, se eles morrerem para não botar o selo, então eles vão poder ser salvos. Como? Se em Apocalipse capítulo 20, no versículo de 6 diz assim: bem-aventurados, aliás, verso 5: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, para depois reinar para todos sempre, né? Como está escrito lá em Apocalipse capítulo 21, no verso 22, no verso número 5. Então entenda uma coisa: como é que eles vão poder ser salvos? Não, se eles morrer pelo nome de Jesus no tempo da perseguição do anticristo,
Esse povo aí, pastor Radel, não, a igreja já foi arrebatada. Esse povo aí é o povo da segunda chance. Eles vão ter que morrer para poder ser salvos. Como, meu irmão? Se o texto está dizendo aqui que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte. Ou seja, os que participaram da primeira ressurreição são bem-aventurados e santos porque serão salvos. Porque a segunda ressurreição é para os que vão ser condenados. E como é que essas pessoas que morrerem, já que a igreja foi arrebatada, que você está dizendo, e essas pessoas vão morrer para poder ter salvação no período do anticristo, como é que eles vão ressuscitar para ser salvos se o arrebatamento já aconteceu e a primeira ressurreição acontece quando? Mediante o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15, 16, 17, que os mortos morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, na hora do arrebatamento, vai acontecer a ressurreição dos mortos. Primeiro os mortos ressuscitam, depois se unem aos cristãos que estão vivos, os fiéis, e serão juntos mortos, ressuscitados, e os que estiverem vivos serão juntos arrebatados enquanto o Senhor nos ares. Então como é que vai haver outra ressurreição agora para essa salvação, para aqueles que morrer? Então, meu irmão, é um equívoco. É um equívoco. É um equívoco grave, grande. E precisamos consertar. Abrir o entendimento para isso. Então, amados, não se engane, não se iluda. O arrebatamento, a igreja vai ver o período do anticristo. A igreja vai estar aqui. Pastor, e os judeus? Os judeus se convertem na sexta trombeta, na manifestação das duas testemunhas. A palavra de Deus é muito clara, dizendo que Deus vai tratar com os dois igual. Ele veio para tirar a barreira de inimizade e tornar os dois um só povo. Gentios e judeus, um só povo, uma só igreja. Então, antes do arrebatamento, na sexta trombeta, no capítulo 11 de Apocalipse, fala que vai surgir duas testemunhas lá na praça da grande cidade, que é Jerusalém, e vão pregar. E nesse tempo, elas vão ser mortas pelo anticristo, que vai se levantar nesse momento. Elas vão ser mortas. E elas vão ser mortas porque elas atormentaram o mundo com a sua pregação. Mas quando elas ressuscitaram que subiu ao céu, aí a Bíblia diz que o povo deu glória a Deus, os judeus se arrependeram. Agora se arrependeram, os judeus eleitos, os judeus que vão ser salvos. Nem todo judeu vai ser salvo, assim como nem todo gentil vai ser salvo. Então os judeus que vão ser salvos vão se arrepender nesse tempo. Aí vão se unir à igreja de Cristo espiritualmente, e assim vão se tornar igreja. E Cristo virá arrebatar a sua igreja, sendo gentios e judeus no mesmo instante. Os judeus não vão ser salvos depois, vai ter outra coisa depois para os judeus, não. Então, irmãos, o texto é muito claro em dizer que a igreja só será tirada depois da manifestação do anticristo. Paulo diz, de maneira alguma ninguém vos engane. Cristo não virá assim que primeiro aconteça a apostasia e se manifeste o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Eu não estou pregando aqui para agredir ninguém de maneira alguma. Estou pregando aqui para tentar esclarecer. Eu vi alguns equívocos de alguns irmãos, estou tentando esclarecer. Estou tentando esclarecer. Porque o nosso objetivo é isso. Eu até conversei com o Auricélio. Eu combinei com o obreiro Auricélio, o obreiro Gilmar, o obreiro Jackson, o irmão Johnny, o obreiro Johnny. A gente vai se reunir num lugar e vamos debater pacificamente os assuntos escatológicos, certo? E cronológicos da vinda de Cristo, para que nós possamos compreender essa doutrina, nós 5 estudando, e possa compreender melhor essa doutrina para poder trazer para a igreja. É melhor a gente sentar ali, não vamos sentar para discutir, eu canto teu certo, você está errado. Não é isso o nosso propósito. Vamos sentar para buscar entender. Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, e a gente vai vendo direitinho texto com texto, versículo e tal, e vamos chegar ali realmente o que as escrituras dizem, para poder trazer da forma correta para a igreja. Certo? Sem conjecturas mirabolantes, mas procurar trazer realmente dentro daquilo que as escrituras dizem. Tá bom? Então, irmãos, então é isso. Então, a igreja precisa se preparar para esse momento. Vai ser um tempo difícil para a igreja. Vai ser um tempo muito angustiante para essa igreja de hoje, né, no mundo. Porque o povo acha que Jesus vai arrebatar a igreja do jeito que está, as coisas molinho do jeito que está. Primeiro ele vai ter que passar a gente no fogo. Primeiro vai ter que passar a gente na peneira. Primeiro vai passar a gente
por essas tribulações que virão. Você acha que está havendo tribulação na sua vida? Tem as nossas tribulações diárias. Mas a tribulação para a igreja do arrebatamento ainda está por vir, irmão. E a tribulação para a igreja do arrebatamento será exatamente quando manifestar-se o anticristo. Vai ser o principal inimigo dele, é o povo de Deus, porque ele tem ódio de nós, porque nós somos o próprio Cristo. A igreja é o próprio Jesus aqui na terra. Então ele vai ter ódio da igreja, vai tentar destruir a igreja de todo jeito. Claro que nesse tempo alguns vão apostatar, vão negar, né? Mas o povo escolhido de Deus vai estar preparado para morrer pelo nome do Senhor. E claro, no meio das mortes, se completando o número dos que tem que morrer, como diz Apocalipse capítulo 6, no quinto selo. Então, quando acontecer esse momento, aí virá o arrebatamento.